Capítulo 4. Espíritos sofredores. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo tomados de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possam aproveitar ao exercício da sua maldade. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram aquilo que os cerca e então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra como abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhes a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que no fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo se aproxime a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase infeliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, os séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda, até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as Escrituras, sentindo-se a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está ameaçadora. E ele vê como num espelho as provações terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avança e, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe caia nos olhos, recaia nos olhos. Vive, age, e ainda culpado, sentindo-se em si não sei que lembrança inquietadora, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga ou no leito, que importa? O homem culpado sente sob aparente imobilidade, resolve-se a viver dentro de si mesmo num mundo de esquecidas sensações. Fechadas pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons. A alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quereria falar, gritar àqueles que o cercam. Retenham-me, eu vejo o castigo. Impossível. A morte sela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem: descansa em paz. E contudo ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar. Uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, ei-lo que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez, castigado, confuso e escarnecido por sua vez, vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante do mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força da expiação e gemidos. Jorge. Nunca se traçou o quadro mais horrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária as
fantasmagóricas das chamas e das torturas físicas? Novelê. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-lhe o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. A vida que deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa e eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos recônditos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas, umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou antes reencontradas invadiram-me simultaneamente. Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava à distância os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal pré-julgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cuja torpeza eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que dão os teus guias, a verdade me foi imposta. Orei. Deus ouviu-me, revelou-me por sua declemência, como já se havia revelado por sua justiça. Novela. Augusto Michel. Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias eram-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1860. Por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda me ocasionou a morte do corpo, perturbou profundamente meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparável a esta perturbação. Orai
para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor a Deus. 18 de março. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre essa dor horrenda, essa angústia terrível? Orai, ó, orai para que Deus me conceda repouso, ó. Que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre? Vinde orar sobre ele para que eu possa desvencilhar desta prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó se sofro, ide a esse lugar, assim é preciso, e dirige-me ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo mais tarde lá, mesmo recebeu uma comunicação. 11 de maio. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia a bondade de acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não esqueçais, eu vos suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, sobre o espírito que sofre as consequências das suas falsas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. 8 de junho. Posso falar e agradeço a Deus que faculta a oportunidade. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre a vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. A insistência do espírito para que se orasse sobre seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o corpo o prendiam, a dificuldade do despreendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética, mais poderosa no sentido de auxiliar o despreendimento. Costume quase geral de orar junto aos cadáveres não porvirá da intuição inconsciente de efeito assim? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Exprobações de um boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862. 30 de julho. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei e preciso é que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento,
me conceda a graça do perdão. Pedi ainda por mim, eu vos suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim, e agora expio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos, à inteligência e aos bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a avisar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao são raciocínio, sem o que ele materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne. Assim sendo, não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo que vos deixarem, de modo que chegareis nus, completamente nus, ante o Senhor. Ah, cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-nos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Instruções do guia do médium. Este espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, deduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Reconhecer os erros é já um mérito, é um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas antes de lá chegar, sabeis que é qual existências desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-os além-túmulo, sem que a morte lhes ponha termos aos apetites que a sua vista, tão limitada como quanto na terra, procura em vão os meios de os saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual na alma, erra no vácuo sem sorte, sem esperança, presa dessa ansiedade a quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte, e porque não lhe restem meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal cujo fim não prevêem e ao qual prefeririam nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. 1. Quereis dar-nos alguma informação a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Resposta. Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas por que passo. 2. Pareceis sentir as faltas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento deverá dar-vos alívio? Resposta. Não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento.
O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa-nos desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reincitá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Predispõe-no, porém, para ela. Eis tudo. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando cuidadosamente sobre todos os exemplos citados, encontraremos nas palavras dos Espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver esses exemplos, mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. 3. Farei o que desejais. Podereis-me dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha ensinamento útil e assim tornareis proveitoso o arrependimento. O espírito vacila na resposta, não só dessa pergunta, como de algumas das que se seguem. Resposta. Tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa. Incessível, hipócrita, nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio aqueles que não me arrojavam aos pés e oprimia ainda mais os que sob eles se colocavam, esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Em que época vivestes? Resposta. Há 150 anos na Prússia. 5. Desde então não fizeste progresso algum como espírito? Resposta. Não. A matéria revolta-se sempre e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhona-nos a bronzeias cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho hidra de 100 cabeças que se renovam incessantemente, modulando silvos espenhoçonhados que chegam a parecer celestes harmonias. O orgulho desse demônio multiforme que se amola de todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra nas veias, que absorve e arrasta as trevas eternas. Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum. Pode ser a sua situação sempre penosa, a maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências e incontestavelmente um progresso. De certo que quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal que já em alguma coisa e a coragem e o propósito de evitar lhe advirão mais tarde. Deus é muito bom para não condenar seus filhos, e apenas eternas. Confiais na sua misericórdia. Resposta. Dizem que isto pode ser um termo, mas onde e quando? Há muito que o procure só ver sofrimento, sempre, sempre, sempre. Como vieste hoje aqui?
conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Desde quando o vedes a esse espírito? Não há muito tempo. Pergunta: e desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Resposta: depois de longa reflexão. Sim, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. 8. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem esse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. Resposta: oh, como desejaria que assim fosse! Creio poder prometer no nome, aliás, sacratíssimo daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. 9. Pedi de coração e sereis ouvida. Resposta: não posso, tenho medo. Pergunta: oremos juntos, ele nos atenderá. Depois da prece: ainda estais aí? Resposta: sim, obrigada, não me esqueçais. 10. Vinde escrever-nos aqui todos os dias. Resposta: sim, sim, virei sempre. O Guia do Médium. Nunca vos esqueçais dos ensinos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, vistos serem lição que todos aproveitam no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecer de jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as nossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênção. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduz incessantemente, e quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhidos. Vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-nos a nos de que damos o exemplo. Assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhe amor. S. Paulino.